Olá pessoal, aqui é Fernando Carbonieri da Academia Médica, a maior comunidade para profissionais da saúde da América Latina. A gente está aqui começando agora mais uma live hoje para falar um pouquinho do passado, para a gente poder entender um pouquinho do presente, como que está sendo essa questão dessa nova pandemia, mas ao mesmo tempo a gente está aqui com o Auro Guerres justamente para entender um pouquinho do os como a literatura relatou as últimas pandemias que o mundo viu. E olá, Auro, tudo bem? Opa, tudo bom, Fernando? Como é que estás? Tudo Olá, bem, tudo bem. Acho que enquanto a gente espera o pessoal entrar, bom dia, Lisete, bom dia, Rafaela, bom dia, Márcia Rangel, bom dia a todos bom que dia, todo estão mundo. nos acompanhando. Tem uma minha Antes da cara gente... magrinha, Thiago. Oi? Entrou alguém com sobrenome igual ao meu, Lustosa ali. Ah, não, a mãe também tem que ver, né? Olha. É, seguinte, você tá na Itália nesse momento ainda? Tá em Pádua ou não? Não, não. Eu tô em Florianópolis, né? Em isolamento com meus Aham. pais. Mas Ah, sim, legal. eu moro na Itália e vim para cá há cerca de um mês e meio atrás. Assim, quando eu vi que a situação ia ficar preta, eu resolvi vir ficar em quarentena aqui, né? Entendi, entendi. Então você tá em Floripa, eu tô em Curitiba, a gente gostaria de ver aí onde que o pessoal tá também antes da gente começar. Da onde vocês falam, pessoal? Acho que tem bastante gente de tudo quanto é lugar do Brasil. Essa live ela vai ficar gravada depois, vocês também vão poder assistir. Mas, Áureo, antes da gente começar a entrar direto no assunto, não vamos perder muito tempo nisso também, mas me fala um pouquinho, se apresenta para o pessoal, conta um pouquinho da tua tese de doutorado, por onde que você está indo e por que que a gente está aqui hoje para discutir isso. Tá ótimo. Então, eu sou doutorando de estudos literários, né? Desde 2017. Então, já estou no meu ano final, na verdade, estou escrevendo a tese agora e termino o doutorado em setembro. Então, estou na reta final mesmo. E eu trabalho com um campo que se chama Medical Humanities, né, em inglês. Então, medicina humanística, se a gente quiser, ou medicina narrativa, talvez, em português, que na verdade é um cruzamento das ciências biológicas, mas especialmente as ciências da saúde, e as ciências humanas, né? Justamente para tentar quebrar essa, de uma certa forma, industrialização do sistema de saúde que a gente tem visto acontecer ao longo das últimas décadas, que gera várias consequências. Então, eu trabalho muito com história cultural, história das doenças e história da arte, né, junto com alguma coisa de epidemiologia, alguma coisa, né, de ciências da saúde, de modo geral. Uhum. E a minha Legal. E, pesquisa, especialmente... Vai. não, a sua pesquisa, essencialmente, pode falar. A minha pesquisa, especificamente, eu trato da cólera, né? Então, a cólera é uma doença que hoje não causa tanto terror, né? A gente tende a pensar que ela é uma diarreiazinha, né? Mas porque é muito barato e muito fácil de tratar a cólera hoje. Só que no passado, quando a cólera surgiu em 1800, ela já existia, mas ela era endêmica, né? Ela virou uma pandemia por causa de várias mudanças históricas. E quando ela surge, ela devasta o mundo em 7 ondas de pandemias que causaram um verdadeiro terror assim, ao longo do século XIX. Então eu estudo o cólera especificamente, a relação dele com a história da cultura e com a história da arte. Tá, legal. Acho que sem mais delongas, eu acho. Oi, Monique, tudo bem? Monique estudou comigo na Evangélica. Sem mais delongas, eu acho que a gente precisa entrar nesse assunto. A gente está num momento que várias vertentes de pensamentos estão surgindo, as mais liberais solta todo mundo para casa, ou prende todo mundo em casa, ou a economia em detrimento da saúde, a saúde em detrimento da economia, as neuroses que nós vamos enfrentando por causa
dessa reclusão e as incertezas, né? Então, você que está assistindo aqui, a ideia hoje é a gente olhar para o passado para entender um pouquinho como que as pessoas estão se conectando com essas narrativas diferentes para talvez até amenizar um pouquinho desse sentimento todo que está todo mundo passando, e como que foram essas pandemias no passado. Áureo, manda ver aí. Eu vou desligar um pouquinho o comentário. Você prefere os comentários abertos ou fechados, o pessoal interagindo com você? Pode ser aberto, eu vou tentar dar uma olhada conforme possível, mas no meio da explicação, às vezes, talvez fique complicado, né? Mas vou tentar ficar de olho aqui, o pessoal falar. Tá bom. Você precisa de quantos minutos, mais ou menos, para falar direto? Cara, não sei, talvez uns 5 minutinhos, aí quem sabe tu me faz alguma pergunta, se alguma coisa não ficar clara, né? Então vamos assim, vamos dessa forma. Começando para os primeiros estudos epidemiológicos e aonde que as primeiras epidemias estudadas, como é que foram? Eu vou começar, na verdade, com um pequeno comentário sobre metodologia da história. Porque quando a gente estuda história no ensino médio, lá, a gente estuda através de uma teoria que é a teoria dos grandes homens, assim. Aparentemente não existem mulheres, né? O pessoal vê homem, né, na história e todos eles são brancos, não são europeus, né? Então, como se o César cruzou um rio e aí a história mudou. Você fala assim, cara, como? Eu não consigo entender, né? Ou a queda do Império Romano, e aí como se os aquedutos tivessem um terremoto, eles foram todos ao chão, as moedas que existiam romanas desapareceram. Não é assim, né? Não existem essas grandes mudanças na história, mudanças do zero de nada para uma coisa completamente diferente. As mudanças são graduais, né? E nunca se falava, até mais ou menos 1970, nunca se falava do papel das doenças na história. A gente fala, por exemplo, a crise econômica de 2008, né? Foi super importante para o mundo, afetou a nossa vida, etc. Só que daqui a 1000 anos, essa crise não vai ter relevância alguma, ela não vai ter mudado a história, né? Agora, 4 graus a mais na atmosfera, aquecimento global, isso vai mudar a história. Derretimento de calotas polares, isso vai mudar a história. Então, a questão é que as doenças, os historiadores começaram a perceber progressivamente nos anos 70, que as doenças tinham esse papel gigantesco. Por exemplo, na colonização da América. Não teria sido possível colonizar a América se não fosse o fato de a varíola, a rubéola, o sarampo e essas outras doenças terem exterminado 90% da população indígena. O Cortés, por exemplo, chegou no México com 400 soldados, 80 cavalos e algumas centenas de armas, né? Ele lutava em 400 contra um exército de 55 mil, contra um império que tinha uma capacidade de organizar e de... Então, assim, em números, é impossível, mesmo que qualquer escada espanhol matasse 200 aztecas, ainda assim não teria como eles só, baseado em tecnologia e nos cavalos, terem conquistado a América inteira. Eles precisavam de uma doença que matasse 90% da população. Isso aconteceu... Primeira guerra biológica, então, foi a conquista da América. Foi certamente. E ela aconteceu por acaso, né? Eles não sabiam que isso ia acontecer. O Colombo não foi o primeiro a chegar na América, né? Existe um trabalho muito interessante de um historiador dos Estados Unidos que se chama Ecological Imperialism, né? Então, imperialismo ecológico. Se chama Alfred Crosby, esse estudioso. E ele trata das pessoas que vieram antes, né? Existe, por exemplo, uma escavação arqueológica no Canadá que mostra que existia um pequeno ensediamento viking no Canadá, antes do Colombo. Eles vieram no século XII. Então, eles vieram 300 anos antes do Colombo. E se instalaram e moraram alguns anos no Canadá. Só que os vikings não trouxeram doença. O que aconteceu? Morreram. Foram exterminados pelos indígenas. Se os espanhóis não tivessem trazido doenças, muito provavelmente esse seria o destino deles também. Então, esse é um momento em que as doenças mudaram completamente a história. A colonização da América não teria sido. E esse primeiro momento foi um acidente, eles não sabiam o que estava acontecendo. No entanto, em outros momentos, quando acontece, por exemplo, a colonização do Pacífico, ou a colonização do oeste dos Estados Unidos, algumas vezes eles já percebendo esse impacto das doenças, já usavam, por exemplo, cobertores infectados com varíola,
para justamente dizimar a população indígena e depois você só simplesmente entra, você não tem que guerrear contra ninguém, né? Então, isso, por exemplo, está ligado ao fato de ter se criado um sistema de escravidão transatlântica, né? Por que que o negro foi trazido da África para trabalhar no Brasil e não o indígena foi escravizado? Porque os indígenas morriam. Por quê? Por causa das doenças. Então, a gente começa a perceber que as doenças têm uma relevância gigantesca no funcionamento da história, né? A gente não fala muito do assunto, mas hoje a gente sabe que a malária, por exemplo, foi um dos principais motivos para o Império Romano ter caído. Porque a malária impedia o exército romano de continuar a suprir o exército de soldados, né? Eles não conseguiam repor essas coisas. Então, elas vão criando eventos cíclicos assim, que condicionam várias coisas. E essas influências são políticas, econômicas, sociais, como a gente está vendo agora com o corona, mas elas também são culturais, elas também são artísticas. Então, essa é uma coisa interessante das epidemias e de um modo geral, que elas acabam tocando todos os campos da experiência humana, né? Elas não são... A gente gosta de pensar nelas dentro de uma caixinha, como se elas fossem isoladas e dissessem respeito só à saúde. Mas, na verdade, não é nem um pouco assim, na verdade. Falar de corona é falar de tanta coisa, é falar de pobreza, é falar de distribuição de renda, é falar de muita coisa. E é por isso, justamente, que está tendo tantas visões diferentes correndo por aí, porque ela toca muitos interesses, né? É verdade. É verdade. Não, primeiro, assim, para mim já foi novidade que o Colombo não foi o primeiro cara na América. Então, não foi, todo mundo veio para cá antes dele, né? Veio uma galera antes, né? Ele foi o primeiro cara que conseguiu estabelecer ir e vir, né, da América. Então, ele estabeleceu o que a gente chama de a troca colombiana, né? Então, ele é importante por causa disso. Mas ele não foi o primeiro. Até porque, como é que você descobre um continente que tem milhões de pessoas morando, né? Tudo bem. É questão de léxico aqui, né? Me diz uma coisa. E a partir do momento que os espanhóis vieram para cá, a gripe naquela época, não só a gripe, né? O sarampo... você falou em varíola também. Qual foi o número de vidas ceifadas aí que se tem? Ótima pergunta, cara. É muito difícil a gente estimar, né? Isso é um campo da história que é de história demográfica, que a gente chama, né? Só que para a gente estimar esse tipo de coisa já é difícil hoje, né? Porque a gente depende de sistemas super complexos, de internet, de fazer teste, etc. E mesmo hoje a gente tem número de casos do corona, só que a gente claramente não são todos os casos, né? Eles são alguns casos confirmados. Por isso que a gente usa a palavra. Então, se hoje, com a internet, com as estatísticas, com supercomputadores, a gente tem dificuldade de manter esses dados, imagina ao longo da história. A estatística é uma ciência que só foi desenvolvida e inventada de fato a partir de 1800. Então, a gente não tem dados estatísticos verdadeiros com que a gente possa tratar. E mesmo que a gente tivesse dados estatísticos, eles são complicados, né? Então, são sempre estimativas e essas estimativas variam muito, né? Há 2 candidatos para ocuparem o maior flagelo da história da humanidade. Tá? Ou melhor, 3. O primeiro é a malária. Provavelmente a malária é a doença que mais matou seres humanos. Ponto. Tá? O que é surpreendente, o que é algo surpreendente, a gente pensaria peste negra, a gente pensaria influenza, mas na verdade muito provavelmente a malária. Por quê? Porque a malária evoluiu junto com o ser humano. Quando o Homo sapiens começou o seu caminho 250 mil anos atrás, o falciparum malarium lá já começou a infectar a gente imediatamente. Tanto que a gente tem 4 marcadores genéticos no nosso genoma que são condicionados por causa da malária, né? A malária direcionou a evolução humana em vários aspectos. Tem uma doença, não sei como é que ela se chama em português, mas em inglês eles se referem a sickle cell disease, né? Que é uma condição do formato das hemácias. Anemia falciforme aqui no Brasil. Exato, a anemia falciforme. Essa doença provavelmente evoluiu, essa mudança genética provavelmente evoluiu por causa do condicionamento da malária, porque ela te dá imunidade parcial à malária. Então, provavelmente o maior killer ao longo da história foi a malária. Mas ele mata de pouquinho em pouquinho, né? Ele mata ao longo de 250 mil anos. Por isso que ele ganhou o título.
Mas se a gente pensar em pandemias, aí a gente tem dois candidatos. O primeiro vai ser a gripe espanhola, do início do século XX, que infectou em 1 ano e meio 1/3 da humanidade. Tá? Que na época, em 1918, era de 1,5 bilhões. Tá? Então era 1/3 do que ela é hoje. Ou melhor, 1/4, quase. Então, 1/3 de 1,5 bilhões, 500 milhões de pessoas contraíram a influenza e a gripe espanhola em 1918. E ela matava de 1 a 2%, então 1 a 2% de 500 milhões a 50 milhões a 120 milhões. Então ela matou alguma coisa entre 50 e 120 milhões de pessoas. É gente pra dedéu. Né? E sem avião. Sem avião para transportar ela para cima e para baixo. Sem avião. Um dos motivos e sem antibióticos, né? Tudo bem que é uma doença viral, mas a medicina estava em um outro estágio de evolução ainda, né? Ela estava numa curva ascendente ali de tecnologia, né? Exatamente, exatamente. Que é bastante diferente da nossa situação de hoje, né? Mas eu acho que a gente tem que voltar para esse tema, porque a coisa mais parecida com o corona que a gente já viu, na real, é a influenza, né? É a gripe espanhola. Mas só para terminar de responder a tua pergunta, a outra doença que provavelmente ganha o título e provavelmente matou mais do que a gripe espanhola é a peste, né? A peste, a gente já tem notícias da peste negra, né? A Yersinia pestis, né? A gente já tem notícias dela no que a gente chama de a peste de Justiniano, que aconteceu no século V, dizimou a Roma antiga, dizimou a Grécia e tal. E aí a grande notícia da peste que a gente tem é o que a gente chama de a peste negra, the Black Death em inglês, né? De 1300, meados de 1300. 1348 é a data que a gente normalmente marca, mas porque a gente é eurocêntrico, né? Porque ela chegou na Europa em 1348, mas ela não é que a epidemia surgiu em 1348, né? Ela já estava há uns 10 anos correndo pela Ásia e tal. Começou na China também, ou não? Não se sabe muito bem, né? Se imagina que algum lugar da Mongólia, alguma região ali para cima, Rússia, Sibéria, talvez e tal. E aí se pensa que ao longo do século XIV, ao longo de 1300, o primeiro grande surto durou de 1348 até mais ou menos 1353, 54. Então durou uns 6 anos a pandemia. Na Europa, né? Se a gente pensar no globo, ela vai ter durado uns 20 anos, de modo geral. E durante esses 20 anos, ela matou cerca de 200 milhões de pessoas, é estimado. O que, na época, talvez tivesse viver entre 30 e... Metade da população que vivia na época. Muito menos da metade da população do globo, né? Então, assim, em números percentuais, a peste... É a coisa mais assustadora, é verdadeiramente o apocalipse zumbi. É a coisa mais assustadora que a gente já encontrou. Porque você pensaria que praticamente 1 a cada 2 seres humanos morreu. Tá? E isso criou várias coisas, cara. Isso criou, por exemplo, um dos momentos de maior enriquecimento e redistribuição de rendas na história. Porque a peste foi o primeiro evento na história humana em que a população mundial decresceu. A gente levou quase 300 anos para se recuperar, mas desde que o ser humano surgiu na África, a população cresceu constantemente. A única queda que ela teve foi a peste negra. Tá? E ela decresceu, e esse decrescimento gerou vários problemas, várias mudanças no sistema econômico global, porque, por exemplo, os camponeses que vinham do feudalismo, né, existe escravidão na Rússia ainda, existem várias particularidades históricas. Agora que 1 a cada 2 pessoas morreram, se tu quer que eu trabalhe na colheita e trabalhe lá colhendo trigo na sua fazenda, o que eu quero? Você mais bem pago, porque você não tem mais, né? Você não tem mais uma mão de obra. Então, como a mão de obra... Disponível, né? Disponível, exato. Então, foi um momento de grande enriquecimento das camadas mais pobres, né? Muita gente morreu, então teve muita herança, você passou a ter muitos bens disponíveis para ser distribuído por menos gente, né? Então, é uma coisa interessante, porque você tem um fenômeno ultra trágico, né? Metade da população morre, só que depois você tem uma bonança que advém desse fenômeno trágico. É curioso, as pandemias elas têm esse comportamento paradoxal. É trágico para quem está vivo, né? Depois que você morre, a geração seguinte fala, porra, fiquei rico com a herança. Verdade. E outra coisa que é importante da peste é que ela não desapareceu, né?
ela, num primeiro momento, extermina todo mundo que tem uma propensão ela faz uma certa seleção natural, né? Ela mata quem morre, quem sobrevive, dali a 15 anos ela aparece de novo. Depois mais 20, depois mais 30. Então, assim, a peste continuou aparecendo de 15, 20, a cada geração ela aparecia uma vez e matava um pouco menos, matava 8%, matava 10%. Então você tem vários surtos de peste ao longo do Renascimento, ao longo do Barroco, 1600, 1700. Supostamente, muito supostamente, a peste desapareceu em 1720. Se vocês abrirem 98% dos livros de história que a gente vê nas escolas, vai estar lá, o último surto de peste vai ser em Marsella, 1720. O que é uma absoluta mentira. É o último surto de peste, supostamente também, na Europa. Isso não significa que a peste tenha desaparecido. De novo, a Europa não é o mundo, né? Existia um surto de peste na Índia, em 1890, que dizimou 12 milhões de pessoas. Então, assim, a cara de pau, os livros de história dizerem que a peste desapareceu, quando só na Índia, em uma década, morreram 12 milhões de pessoas a efeito disso. Né? Que ano que você falou? 1890, a terceira pandemia de peste. Para você ter uma ideia, teve peste em São Francisco em 1904. Tá? São Francisco. A gente não está falando, né? Porque quando a gente fala aqui de peste na Índia, já vão dizer, não, mas é porque é higiene, porque não sei o quê. Aí agora você pensa, peste em São Francisco em 1904. Em 1920 teve peste em Glasgow, na Inglaterra. Então, assim, a peste desapareceu do imaginário comum, do imaginário coletivo. Mas ela não necessariamente tenha, de fato, desaparecido na prática. Isso é muito interessante. Dá para falar isso em eficiência política, eficiência populista ou não? Com certeza, com certeza. Porque as epidemias são doenças contagiosas, de modo geral, são muito diferentes de doenças crônicas, né? Quando alguém tem dor nas costas, ninguém pensa quem me deu essa dor nas costas. A pessoa pensa o que gerou essa dor nas costas, o que aconteceu, né? Qual é o meu hábito, o que eu fiz. Quando é uma doença porque sobre a dor nas costas você tem controle, né? Você pode fazer exercício, você pode sentar direito, você pode fazer várias coisas. Tem outras doenças que também são do indivíduo, mas sobre as quais você não tem controle. Por exemplo, um câncer, né? E o câncer, ninguém pensa quem me deu esse câncer. A pergunta filosófica que aparece relacionada ao câncer é por que eu? Né? É uma pergunta mais... O que eu fiz de errado? O que eu fiz de errado? Por que eu? Será que foi porque eu fumei? Foi porque... Estou sendo punido. Estou sendo punido. Muitas vezes essa punição é imaginada como moral, né? É porque... Ou emocional, né? Eu andava muito assim, eu fiz muito disso ou muito aquilo, eu não fiz esporte suficiente. Então existe uma culpabilização, mas existe sempre essa pergunta do porquê eu. Agora, as doenças contagiosas postulam uma pergunta diferente. A pergunta é, quem me deu isso? Quem me passou isso? Né? E, portanto, existe sempre a obsessão da raiz do problema. Da onde surgiu, de quem o paciente zero. Como se fosse possível chegar nessa solução, né? É um negócio bem problemático. Daí você tem filho de presidente falando, os chineses foram ineficientes. Exatamente, exatamente. Porque daí o que você faz? Você usa a doença contagiosa para demonizar os grupos que você antagoniza, né? Então, cada grupo vai imaginar um inimigo real ou um inimigo imaginário mesmo, um inimigo que não existe, que é de mentirinha, que sempre os nazistas imaginavam um inimigo de mentirinha, que eram os judeus, e assim vai. Assim como durante a peste negra na Idade Média, os judeus também foram imaginados como os inimigos, né? Então, existiram vários pogroms, né? Vários perseguições e existem casos que são verdadeiramente assustadores. Em Estrasburgo, por exemplo, em 1348, existia um bairro judeu inteiro de milhares de habitantes em Estrasburgo, na França, né? E antes de ter qualquer caso de peste na cidade, todos os judeus foram mortos. Na dúvida, né? Vamos matar todos os judeus, porque na dúvida... Então, assim, você vê o quanto o impacto da imagem da doença coletivo, o imaginário coletivo da doença, o quanto ele impacta o que as pessoas fazem na prática, né? Então, a doença contagiosa, ela por definição, é sempre a doença que vem de um outro lugar. E isso, um exemplo muito interessante, é o exemplo da sífilis. Porque a sífilis é uma doença, existe um enorme debate sobre de onde vem a sífilis, né?
Não se tem confirmação, tem gente que acha que é uma doença que tenha vindo da América junto com o Colombo, mas não se tem certeza disso. O caso é que a medicina na Europa nunca tinha descrito algo como a sífilis antes de 1590. Então a data está ali, está perfeita com a viagem do Colombo. Quando ela aparece, a primeira vez que ela é descrita no sul da Itália, em Nápoles, e Nápoles está sendo ocupada pelo exército francês. Ela é descrita em um soldado do exército francês em Nápoles, na Itália. Tá? Por que isso é importante? Porque imediatamente, na França, a doença começa a ser chamada de Le Mal de Naples. Então, o mal de Nápoles. Tá? É o nome da sífilis na França. Agora, na Itália, ele vira Morbus Gallicus, em latim, ou seja, a doença francesa. Tá? Agora, e assim, o que acontece é que na Alemanha ela vai ser chamada de a doença polonesa. Na Turquia, ela vai ser chamada de a doença cristã. E assim vai. Assim então, como a gripe suína foi gripe mexicana lá no passado e continua até hoje a gente colocando. E essa provavelmente vai ser gripe chinesa ou gripe italiana. Exatamente. Então a sífilis levou 200 anos para finalmente passar a ser chamada de sífilis. Ela tinha esse outro nome que revela essa vontade de demonização, né? A medicina não usa mais, ou tenta não usar nomes de lugares, de pessoas, de nacionalidades para batizar vírus, etc. Né? No entanto, a mídia faz isso bastante. Na hora. Inteirada, na hora, exatamente. Então, isso a gente tem visto na demonização da China, né, como um país doente, etc. Assim, é lindo ver que a China já tem menos casos que os Estados Unidos. Então, agora vai virar o vírus dos Estados Unidos? Né? A gripe espanhola provavelmente começou nos Estados Unidos. Tá? E aí? Alguém imagina os Estados Unidos como um país de doente, etc? Não. Né? Porque o que determina o que um país... Se o país infectou ou não infectou, é doente ou não infectou, ou não é, na verdade é um sistema político, na verdade é um sistema econômico. Não é a doença em si. A doença em si é um vírus microscópico que nem vivo está, né, no duro. Então, assim, não é nem vida. A gente que confere significado cultural a essas coisas, né? E isso está ligado também, eu quero fazer um pequeno adendo aqui, está ligado a uma coisa que se chama, em psicologia, da percepção de risco, né? Quando a gente anda numa praia, se eu estou numa praia no Nordeste e eu começo a nadar para o fundo, talvez eu tenha medo de ataque de tubarão. Né? Agora, eu acho que é mais provável uma pessoa ter medo de tubarão quando ela está nadando do que ela ter medo de um coco cair na cabeça dela quando ela está na praia, na areia, tomando um sol. No entanto, a probabilidade dela morrer de coco caindo na cabeça do que é muito maior. É 80 vezes maior. É 80 vezes mais provável. Cara, eu não acredito que tem um paper sobre isso, mas deve ter. Sim. Manda depois o paper do coco assassino. Então, assim, ninguém, quando vê um coco numa praia no Nordeste, dá um gritinho, né? Agora, imagina se aparecesse a barbatana do tubarão lá. Por quê? Porque tubarões são assustadores. Porque tubarões, justamente porque ninguém... Teve um ataque de tubarão no ano passado, cara. Quando você tem um ataque de tubarão, é claro que chama muito a atenção. Porque nunca acontece. Então, a gente vive um paradoxo. Quanto menos uma coisa acontece, mais ela aparece na mídia. Né? Quando foi a última vez que você abriu um jornal e você viu na primeira página, menino morre de água? Nunca. Por quê? Porque acontece o tempo inteiro, meu querido. Né? É justamente por isso que você não lê no jornal. Né? E é justamente o motivo pelo qual o corona tem chamado tanta atenção. No início da epidemia, não tinha algo que verdadeiramente explicasse toda a atenção midiática que ele atraiu. Era uma gripe. Existe um grau de verdade em dizer que no início da epidemia era um alarmismo. Cada vez mais o corona se aproxima da gripe espanhola. E se ele de fato infectar 2/3 da humanidade, cara, vai morrer muita gente. Isso vai causar muito, vai ser uma coisa importantíssima para o futuro médio e a longo prazo. No entanto, no início, era muito mais importante o fato dele ser novo, porque daí existe, né, da manchete, né? Não tem cura, não tem tratamento, é uma coisa nova, que tem um nome estranho, que veio dessa província obscura da China, tem muito marketing. Onde eles comem morcegos.
onde eles comem morcego, exatamente, né? Então, daí já começa, vamos lá queimar a loja dos chineses, não vou mais comer no restaurante chinês, porque tem tudo a ver, aparentemente, né? Não existe nada ligado à comida, mas eu não vou mais comer comida de chinês, né? Então, isso em literatura a gente chama The Outbreak Narrative. The Outbreak Narrative, que é justamente o fato de que as epidemias sempre vêm desses lugares obscuros, do meio da selva, é sempre do interior da China, das florestas do Congo, do interior da Amazônia. Um bom exemplo é o Zika, cara. O que foi a ONU teve a cara de pau de, depois do primeiro... Dos barcos polinésios, né? Da competição de remo polinésio aqui no Brasil, foi o jeito que o Zika chegou no país. Pois é. Você viu essa? Não, essa daí eu não conheço. Não, foi dado como oficial até. Tem paper falando que teve uma competição aqui no país, olímpica, daqueles barcos havaianos, sabe? Que tem a boinha em um dos lados. E que veio uma equipe da Polinésia, francesa, se eu não me engano, que veio com o Zika. Aí a culpa caiu pra eles, ótimo, né? E assim, uma das coisas que sempre me chamou a atenção no Zika é que, enquanto o Zika estava correndo aqui no Brasil, estava de boa, né? Tava todo mundo observando, mas estava tranquilo. Depois do primeiro caso nos Estados Unidos, aí a ONU decretou emergência global. Né? Então, o problema não é a Zika infectando o cérebro de crianças. O problema é a Zika infectando o cérebro de crianças nos países desenvolvidos. Americanas. Então, e também, né, o quanto existe de, meu Deus, essa visão exótica do Brasil, da Amazônia, né, que está ligada à ideia do Zika. Quem é que ouve falar de Zika hoje, né? E isso é muito evidente num filme. Tem sabe aquele filme das antigas anos 90, chama Outbreak, que tem um macaquinho que parece um mico-leão dourado, etc. Uhum. Existem duas cenas lá que revelam muito dessa mentalidade. Eu recomendo pro pessoal aí que está participando da live que assista o filme depois. A primeira cena, eles estão Tem no Netflix. Eles estão na África, porque aparentemente não poderia deixar de ser, né? Eles estão na África, porque, né, a AIDS vem da África, porque então tem que estar lá. Beleza. E aí é uma missão do exército estadunidense e os soldados estão morrendo dessa doença nova que é o Ebola, né? Beleza. Estão lá morrendo, tem uma hemorragia grotesca. O líder da militar vê um soldado e fala: vou buscar ajuda, não se preocupe, estamos vindo. Eles decolam e o que o cara ordena? Soltam uma bomba e destroem o acampamento, bombardeiam os próprios soldados lá e dizimam a vila inteira africana, né? A mesma cena e o piloto solta a bomba e mata todo mundo. Beleza. Aí começa o filme. Quando, no final do filme, a epidemia está fora de controle, o surto está fora de controle nos Estados Unidos, o mesmo general quer fazer a mesma coisa. Ele quer bombardear uma cidade dos States. Não me lembro qual que é. Provavelmente é São Francisco, que é a cidade mais destruída na história do cinema, né? São Francisco? Não é Nova York? Mas você pode ver, é terremoto, é tsunami, é tudo que acontece em São Francisco. Ele quer soltar uma bomba atômica e destruir a cidade para conter o surto de epidemia. O mesmo piloto que está dirigindo o avião dessa vez, agora ele tem probleminhas de consciência. Quando era para destruir uma cidade na África e tal, ele não pensou duas vezes. Mas agora... eles são americanos. Exatamente. Ele vira e diz: "They are Americans, sir." Ele não eles são seres humanos, eles são americanos. Porque aparentemente eu, você e o pessoal da live, nós não somos americanos, né? Nosso continente tem um outro nome, aparentemente. Né? Aparentemente eu sou cidadão italiano, mas isso não tá contando em muita coisa hoje. Quando eu conheço o pessoal dos Estados Unidos, eles se apresentam sempre assim, né? I'm American. Daí eu falo, pô, cara, me too, né? Que massa, eu também, né? Essa é uma questão que no filme transparece muito, né? O fato de que o que importa não é a humanidade. O que importa é parte do meu grupo, é americano, é estadunidense, então eu não posso matar. Agora, do outro grupo, esse foda-se. Né? Você vê essa lógica de in-group, out-group. Né? E as doenças epidêmicas, as doenças contagiosas, elas servem muito bem para essa lógica, porque essa lógica já existiu e ainda existe. É só porque ela é um pouco mais escondida, mas assim... Essa é a lógica do racismo, essa é a lógica do sexismo, essa é a lógica de todos os ismos, né? É eu contra eles, é o inimigo religioso, o inimigo racial, o inimigo econômico, o inimigo qualquer que seja, mas é um inimigo mais grande, né? A questão das doenças contagiosas
é que elas dão um ar um suposto, um falso ar de objetividade. Não, eu não tenho nada contra os chineses, mas olha só, eles são uma doença, eles são um vírus, eles estão infectando o mundo, entendeu? Então, você consegue disfarçar a tua ideologia que vem de algum lugar, a tua ideologia política, a tua ideologia econômica, e isso é usado mas é inconsciente. Para a maioria das pessoas, eu acho que é inconsciente. Sim. O que me assusta mesmo, nesse momento que a gente está vivendo, é que, assim, o meu nós, aqui, entre médicos e tudo mais, eu tenho visto, assim, 95% das pessoas, dos colegas, repetindo uma narrativa que é a mais adequada para ele, é que ele se sente mais confortável em repetir. E, assim, sem um mínimo de racionalidade. Eu achei que a gente, em algum momento, eu achei que a gente já estava num ponto que as pessoas podiam contestar uma coisa, ou, peraí, tá bom, eu aceito essa história, mas vamos verificar a fundo, ou vamos pensar em cima disso. Se isso é uma verdade, eu quero pensar em cima disso e não repetir o que um bilionário jovem falou a respeito de isolamento vertical, ou que a economia de... Cara, não faz sentido essa questão de só repetir o que o seu lado da história fala. Isso é assustador. Isso é assustador. Sim. Eu tô assustado com isso. E a crise do corona, o problema dela é que ela o efeito dela demora para aparecer, né? Então, o resultado dessa desinformação que está rolando não vai se apresentar imediatamente, vai se apresentar num futuro não muito longínquo também, daqui a 2 semanas, Daqui a 3. 30 dias. 30 Daqui dias a... a gente vai ter 5 mil mortos no Brasil, cara. É isso. Não, e bem mais. Eu acho que bem mais. Assim, se ele chegar a ter 2/3 da humanidade infectado, cara, a gente está Não, falando de tô falando 30 dias, 5 mil mortos, cara. Não tô falando. Eu não tô falando até o fim do ano. Não, com certeza. E o impacto disso, assim, tem muita coisa que a gente pode falar do assunto também, vacina, etc. Mas o impacto disso para o futuro próximo, cara, pode vir a ser de novo. Todo mundo está jogando com a sorte aqui, é aposta, né? Cada um lê o que quer, tem gente que diz que não vai ser nada que vai acabar de um momento para o outro, o que já aconteceu ao longo da história por motivos que a gente não entende muito bem. Uma das boas é a gripe suína de 2009, que foi declarada também pandemia, e que foi um negócio que assustou muita gente também, né? Teve 200 mil mortes, não é pouca coisa. Levanta Então, a mão aí quem pegou. Eu peguei. Eu peguei, tava na faculdade, fui numa festa, a festa foi legal pra caramba. 1/3 da festa ficou com gripe. Caralho, eu não peguei não, mas assim, os números da gripe suína são 10 vezes maiores do que o do corona. Só que ela acabou, né? O corona tem o potencial de... A gente não sabe. A questão a gente não sabe. E o não saber gera muitas coisas, né? O termo técnico em psicologia é angústia, né? Porque quando você tem medo de uma coisa que você sabe o que é. Eu tenho medo de assalto, eu sei o que vai acontecer. Agora, quando você simplesmente tem medo e você não sabe exatamente o porquê, aí é angústia, né? E a angústia que isso gera faz as pessoas fliparem mesmo, assim, né? O pessoal sai de controle, né, cara? Porque daí o apelo não é mais... A gente gosta de achar que nós seres humanos, somos racionais, a gente pega a evidência e a gente decide, etc. Mas a verdade é que cada um de nós é o centro do mundo, né? Na nossa cabeça, cada um de nós certamente é a pessoa mais importante do mundo. Então, o que for mais conveniente para mim é a verdade. Especialmente no mundo hoje, em que você consegue escolher o que você quer completamente, né? Você consegue escolher a tua fonte de informação, você consegue fazer o branco dizer preto, você consegue dizer o azul dizer vermelho, você consegue dizer o verde dizer amarelo. Assim, é paradoxal que na era da informação, eu tô falando contigo no smartphone, e eu posso acessar todo o conhecimento da humanidade de graça agora em segundos, né? Nenhuma pessoa do Renascimento teve acesso a isso, nenhuma pessoa durante a gripe espanhola teve acesso a isso. E, paradoxalmente, a gente vive na Idade das Trevas. A Idade Média, coitadinha, ela tá lá tranquila na dela. A verdadeira Idade das Trevas, paradoxalmente, é hoje. É incrível isso, né? Eu acho...
esse medo do desconhecido, essa questão do desconhecido e até para realmente diminuir essa questão da angústia, né? A gente não pode aceitar, quer dizer, as populações em geral não vão aceitar que realmente uma doença nova é tão voraz, é tão eficaz quanto mas só mata 2%. Cara, 2%. 2% de 2/3 do mundo. 2/3 do mundo são 3 bilhões de pessoas, né? 3 bilhões de pessoas a 2%. Se fosse 1%. A gente está falando em 60 milhões de mortes, tá tranquilo. 60 milhões de mortos, tá suci. Seria mais, cara. Porque 60 milhões é um dos números do que a gripe espanhola matou. E ela matou isso quando a população era 1%. Com 1%. Então, a gente está falando de uma coisa que é pelo menos 5 vezes maior. Então, a gente começaria em 250 milhões de pessoas, então um Brasil inteiro desaparecido, até potencialmente o dobro, o triplo disso, né? Então, a gente poderia estar falando... 600 milhões de pessoas. A gente poderia estar falando de alguma coisa entre 200 e 600 milhões. A gente padedel, cara. Esse ponto que a Lari colocou aqui é super bom. 2% se for minha avó, é 100% dela. Esse é o ponto realmente. Bom, mas eu acho que se a gente derivar para aí, a gente não acaba essa live. O que eu queria entender assim, é contexto político-social nas épocas. Assim, que você leu N romances, N livros clássicos e não clássicos, assim, o que você vê os grandes romancistas relatando as epidemias que eles viveram, como que foi esse ambiente político-social de transformação, como que era aquela época? Sim. Cara, a literatura a história tem muito a dizer sobre o assunto, porque tem muitos casos, né? Tem muitos casos, cada caso tem a sua especificidade, né? Porque o cólera, por exemplo, foram 7 pandemias. Só que o cólera não é uma doença que infecta via aérea, né? Ela é oropeccal, ela é através de água e mão-boca. Comida infectada e tal. Então, ela tem um comportamento dentro da sociedade. Enquanto que uma doença, por exemplo, ligada a vetores como o tifo ou como a febre amarela, né, que é disseminada por mosquitos, ela tem um outro comportamento. Então, cada pandemia ao longo da história ensina coisinhas pra gente, né? Ensina coisinhas. E a literatura vai absorver esses impactos sociais, impactos culturais que as doenças causam, vão se refletir na arte de um modo geral, né? Eu trato de literatura porque é a minha especialidade, mas na arte de forma mais abrangente. E é muito interessante porque nesses momentos de crise, as pessoas elas querem refletir sobre o assunto, porque veja como é muito interessante que está todo mundo sendo bombardeado de coisa, coronavírus o tempo inteiro, né? Você liga a TV, coronavírus, você sai na rua, ou melhor, você não sai na rua, né? Mas você fala com alguém. Coronavírus. Então, é o tempo inteiro, mas ainda assim você vê que teve tem um jogo que chama Plague Inc., que explodiu de vendas, tem filmes, o pessoal vai ver isso, vai ler livros. Cara, na Itália, nesse momento de crise, os 2 livros que voltaram, clássicos de literatura de qualidade, que voltaram a ser vendidos entre os 10 mais, são o Ensaio sobre a Cegueira, do Saramago, que é uma epidemia ficcional, né, de cegueira, e o A Peste, do Camus, que também é uma epidemia ficcional de peste, né? Qual que é o último que você falou que falhou? A Peste, do Camus. A Peste? Né? A Peste. E que também é uma epidemia ficcional, né? De peste, uma doença que existe, mas uma epidemia que nunca existiu de fato. Né? Isso é uma coisa muito parecida que aconteceu durante a SARS, em 2003. SARS, que é irmãzinha do... Que é o parente próximo. E que foi um desses alarmes falsos. Né? Depois até eu acho que a gente tem que falar do porquê essas coisas estão se intensificando, porque a gente está mais vulnerável às pandemias do que nunca, mas é um tema para daqui a pouco. Sim.
Quando o SARS aconteceu, ele começou em Hong Kong, aparentemente, se disseminou imediatamente para os States, chegou no Canadá, e Toronto era um dos lugares em que tinha 9 casos, se eu não me engano, eles colocaram a cidade inteira sobre quarentena e lockdown completo. Ninguém saía trabalhar, ninguém ia para a escola, nada. Nesse momento, os 3 livros mais vendidos na Kindle Store da Amazon eram 3 obras literárias que tratam de peste. A Journal of the Plague Year, que é um diário dos tempos da peste, do Daniel Defoe, o mesmo cara que escreveu Robinson Crusoe e tal. O Decamerão, do Boccaccio, né, obra do Renascimento italiano, da Idade Média, na verdade, italiana. E A Peste do Camus, de novo a peste. Né? Então, eu acho fascinante, sabe, que quando a gente se encontra nesses momentos de crise, de angústia, de não saber o que fazer, a gente vai buscar o conhecimento na literatura, na arte, na indústria do entretenimento, nessas obras ficcionais, porque aqui é que está um dos papéis que a arte preenche na nossa vida. No duro, quando você vê um filme de um apocalipse zumbi, aquilo é uma hipótese, né? É uma possibilidade, é um mundo ficcional em que talvez eu aprenda uma coisa ou outra, porque você pensa, pô, de fato, se tiver apocalipse zumbi, eu não vou ter onde abastecer meu carro, eu não vou ter onde comprar minha comida, o que eu faria? E aí você começa, te ajuda a pensar, basicamente é isso. E quando isso é feito de forma articulada, como a peste sai filosófico foda, cara. Tema literário. O tema da crítica literária específico é esse, é foda, é foda. É um livro maravilhoso, cara. Assim, que você encontra coisas lá de que você preciso ler. Tá? Se forem ler, meus queridos, vocês da live, quem já leu, sabe o que eu tô falando. Quem não leu, vai ler, você vai ver que vai ter sangramento nasal. A gente vai fazer uma resenha rapidinha ali da peste depois, né? Maravilha, fazemos, com certeza. Legal. Então, isso é muito interessante. A literatura tem muito a revelar. E ela revela isso de várias facetas, né? Às vezes, quase sempre ela se foca sobre a resposta social, mais do que sobre a doença em si. Tanto que muitas vezes os textos nem falam, nem mencionam qual é a doença. Tá? Eu tenho meu podcast lá, né? Se chama Literatura Viral, em que eu falo desses assuntos. E no último episódio eu falei sobre a Susan Sontag, que é uma das grandes intelectuais do século XX. Né? E a Sontag tem um texto que trata do HIV, da pandemia de HIV, nos anos 80, justamente no início, no primeiro explodir da pandemia. Porque a gente esqueceu disso, né? Mas o corona não é a nossa epidemia, o corona é a nossa segunda pandemia do momento, né? A pandemia de HIV nunca acabou, ela está em andamento. Ela começou em 1981 e ela ainda está acontecendo. A gente esquece desse fato, né? E tem gripe sazonal também, que é pandêmico, só que assim, é tão comum que ninguém fala. Sim, exatamente. Porque esse é a exoticidade é o que atrai a atenção, né? O que a gente falou lá da... Exatamente. E o que eu estava falando? Esqueci. Putz, interrompi teu raciocínio, desculpa. Cara, assim, eles muitas vezes no texto da Sontag, ela é sobre esse da pandemia da AIDS, e ela não menciona a doença, cara. Você tem uma pessoa doente, você tem alguns sinais muito indiretos que você consegue entender, mas não existe referência ao nome da doença, nada. Por quê? Porque ela, primeiro, confia na sua capacidade de identificar o que está acontecendo, e também porque é um pouco tabu, né? Vejam como, enquanto uma doença é ameaçadora, a gente muitas vezes não gosta nem de dizer o nome. Veja que muita gente tem resistência a dizer a palavra câncer, por exemplo. E às vezes você diz, uma pessoa faleceu depois de uma longa doença, mas você não diz exatamente. Isso é bacana também, tem um respeito à pessoa, à família, ao sofrimento dos outros, né? Porque tem muito sofrimento aliado a isso. Então, existe um certo tabu, mas depois que uma doença é conquistada, muitas vezes esse tabu cai fora. Então, eu mencionei antes que eu trabalho com a cólera, né, que era uma doença nova em 2017. Era o equivalente do corona. Veio do nada, veio da Ásia, veio, né, porque a cólera vem da Índia, e aí ele é imaginado exatamente da mesma forma, como indiano, como asiático, é culpa do asiático, porque eles são tudo porco, então é por causa dele que a gente pega cólera, não sei o que, não sei o que. Então é exatamente a mesma coisa. E a resposta é a mesma, porque quando cólera chega, ninguém sabe o que causa, não existe tratamento, e na verdade cólera é uma doença muito mais assustadora, porque o cólera matava de 50% a 60% das pessoas, né? Então a taxa de letalidade é enorme.
E o cólera mata por desidratação extrema, porque a pessoa tem até 150 surtos de diarreia, né? Então a pessoa pode perder 10, 20, 30% do peso corporal, né? Em questão de horas, assim. Especialmente porque o cólera que existia no século XIX é uma variante diferente, né? A de hoje é o L-Tor, que é mais moderada. A variante, o cólera morbus mesmo do 19 era um pouco mais incisivo, assim. E o cólera, às vezes, matava em questão de horas, né, por causa dessa desidratação. Então, assim, papai saiu para o trabalho, perfeitamente saudável, caiu, de repente, no tram, desfaleceu, e vejam que é um inset de doença muito humilhante. Ele caiu se vomitando, cagando, né, e 12 horas depois ele podia estar morto, né? Então é um negócio assim, ele é um choque para a cultura muito mais profundo do que o corona é hoje, por exemplo. Então, a literatura normalmente se foca sobre isso, se foca sobre a experiência de luto, se foca sobre o medo do contágio, o medo do outro grupo, a percepção do outro grupo. E no momento em que essa coisa já passou a ser dada, nesse momento existe até a possibilidade de tratar isso de forma cômica. Então, no podcast, lá no Literatura Viral, eu convido o pessoal a ir lá dar uma olhada, eu estou tentando contrabalançar o discurso da mídia pensando em coisas positivas. Então, eu estou discutindo textos literários. Eu comecei falando sobre o medo e sobre a angústia, e o que a literatura diz a esse respeito. Tem 3 episódios sobre isso, e agora eu comecei a discutir o lado, entre mil aspas, né, positivo. Eu tenho muita consciência de que as epidemias geram muita dor, muito sofrimento, etc., mas existem algumas coisas boas, né, ou algumas coisas que são menos ruins, digamos assim, a serem discutidas. Então, nesse texto, alguém perguntou, né, o texto que eu mencionei da Zontag se chama How We Live Now. Então, assim vivemos agora. Foi traduzido pelo Caio Fernando de Abreu, que é um outro escritor de importância dentro do cenário brasileiro e que tem texto sobre a AIDS também. Tá? Então, a forma da literatura e da arte, de modo geral, olhar para tudo isso é muito variada, é muito heterogênea e tem de tudo. Tá? Tem texto engraçado, tem texto triste, tem texto que ataca, tem texto que defende, tem todos os níveis nuances. E aí é que está o poder da literatura. A literatura não tem a resposta. A literatura tem a pergunta e várias hipóteses do como a gente poderia responder essa pergunta. Então, ela ajuda a gente a matutar, né? Ela ajuda a gente a pensar, pô, não tinha pensado nisso, etc. E, na pior das hipóteses, ela mostra erros e acertos do passado, né? Querendo ou não, a impressão é que a gente ficou tanto tempo sem nenhuma peste grande, sem nenhuma... aquela coisa, eu acho que o Harari foi um pouquinho precipitado no Homo Deus, né? Dizendo que nos endeusaríamos porque não teríamos mais guerra, nem fome, nem peste. Ele se precipitou bastante, né? O que veio primeiro é a onda da peste, depois vai vir a onda da fome, e depois vai vir a onda da guerra, e é isso que vai ser o mundo. E até queria trazer essa coisa do Homo Deus rapidinho para a gente fechar. Quando que a gente vê isso? Assim, pandemia ou epidemia, endemia local, ceifa vidas, traz fome e depois traz guerra. Tem isso na literatura, demonstrado de alguma forma? A relação entre doenças e guerras existe desde o início da história humana, né? E as guerras só passaram a matar mais, a experiência militar, seres humanos só passaram a matar mais que doenças em guerras a partir do século XX, né? A partir das últimas guerras do século XIX, a partir do momento em que a guerra passou a ser mecanizada, né? Porque até então, até 1880, quando aconteceu a Revolução Bacteriológica, né, que a gente chama muitas vezes no Brasil de Revolução Pasteuriana, mas eu não gosto de empregar esse termo, porque o Pasteur é um dentre muitos, um grande cientista, grande pesquisador, muito importante, mas existem muitos. Né? A ciência não é uma coisa isolada, né? Ela é um projeto coletivo, não que uma pessoa batize o movimento inteiro. Né? Até a Revolução Bacteriológica, bacteriana, se a gente quiser, havia muito pouco que a ciência e a medicina podiam fazer a respeito de doenças contagiosas, né? Então, quase sempre, o que você tinha em guerra era quando você reúne centenas de milhares de pessoas num lugar só, você está afadado a causar contágio, né? Naturalmente vai acontecer. Então, quando se reunia um exército de 300 mil homens, ele quase sempre era dizimado
30%, 40% do exército perecia por causa de doenças, não chegava nem ao campo de batalha. Né? Construção de ferrovias, a gente vê isso, construção de madeira Mamoré, construção da ferrovia nos Estados Unidos, Canal do Panamá, mesma coisa. É um tipo de guerra que morre por doença. Sim. E esse é um ótimo exemplo, um exemplo clássico disso, cara. Assim, vamos pegar o maior de todos, Napoleão. A gente fala da campanha da Rússia, né? Invasão da Rússia com o Grande Armée. O Napoleão montou o que era então o maior exército que a história da humanidade já tinha visto. 630 mil pessoas naquele momento. Ele conseguiu fazer um feat de logística que é impressionante para início de 1800. Ele consegue levar 630 mil pessoas de todos os cantos, não só da Europa, do mundo, né, especialmente da Europa, mas consegue centralizar eles na Polônia para invadir a Rússia. Né? 630 mil vão, 40 mil voltam. Onde é que foram parar? Onde é que foi parar? Né? Todas essas mortes, não foram todas mortes, na verdade, tem muita gente que fugiu, muita gente que desertou, né? Mas a grande maioria deles foram mortes. E mortos em batalhas, eu não me lembro nada do dado de memória, mas é um dado que é tipo assim, 1/5, 1/6 mortos de batalha. A grande maioria pereceu de tifo, na verdade. Né? Porque eles pegaram o inverno russo, severíssimo, não estavam preparados para isso. O tifo, o vetor do tifo é o carrapatinho, né? Lice, em inglês, né? Então ele infecta e ele fica na roupa. Então, se você, durante o inverno, morria uma pessoa de tifo, você ia lá e pegava a roupa dela, porque você está passando frio. Então, o que acontecia é que as condições sociais estavam perfeitas para que uma epidemia de tifo não só acontecesse, mas que ela acontecesse num grau explosivo. Né? E tanto que eu acho que isso explica bastante do que a gente queria falar de isolamento vertical. Né? Se você junta um monte de gente suscetível no mesmo lugar, se infectar um, vai infectar todos. Com certeza, com certeza. E aí eu tenho duas coisas que eu gostaria de comentar. Um deles diz respeito ao exemplo do Napoleão. A gente não vê... Rapidinho. Segura o Napoleão. Gente, a gente tem 3 minutos, o Insta provavelmente ele vai cortar, a gente já abre de novo a live para dar sequência, tá? Pode seguir com o Napoleão. O Napoleão, uma das coisas que eu gostaria de explicar é o porquê quando eu dou esse dado, todo mundo pensa, nossa, mas eu achava que era por causa do exército, eu achava que era por causa do inverno, mas tanto o exército russo foi um personagem terciário, enquanto que o inverno foi um personagem secundário. Quem verdadeiramente derrotou Napoleão foi o general Carrapato. Foi o general Carrapato, exatamente. Né? E aí as pessoas me perguntam, quando eu digo isso, mas por que eu não aprendi isso na história? Eu pensava que era o inverno. Porque na escola a gente aprende essa versão, a gente gosta que o ser humano esteja no palco. Né? Então a gente quer ver batalha. Vejam, abram o History Channel lá. Parece que falar de história é falar de Segunda Guerra Mundial, os últimos dias do dia D. Fala sério? Em cores. Agora em cores. Agora em cores, exato. Então, assim, como se falar de história fosse falar de guerra, fosse falar de batalha. Guerra é uma parte, se chama história militar, mas, cara, a história militar é uma das coisas, tem tanta coisa que pode falar, cara. Você pode contar a história do mundo usando o algodão ou o café. E eu não estou brincando, existe um livro excepcional sobre a história do café, em que você conta a história do mundo, desde quando ele surgiu na Nigéria até... Você pensa o quanto o café é importante para a história do Brasil, cara. Eu posso contar a história do Brasil inteira contando a história do café. Pelo café. Isso se chama microhistória. A gente está acostumado a ir do grande para o pequeno. Mas a gente pode fazer o contrário, a gente pode ir do pequeno para o grande. Pensa uma cidade como Roma, cara. Roma tem estratos de história ali que vão de pelo menos 2.000 anos atrás, se não muito mais. Né? 3.000, 4.000. Tem assentamentos etruscos, provavelmente, já em Roma. Né? Eu consigo contar a história do mundo através dessa. Então, eu posso partir de uma cidade e contar a história do globo através de uma cidade. É muito interessante. É um approach diferente, que revela coisas diferentes. Então, é por isso que a gente não escuta falar do Napoleão. Porque quando os nossos livros de história foram escritos, o papel que as doenças desempenham na história não era, de fato, valorizado. Então, essa é a explicação. A outra coisa que eu gostaria de comentar, e que vai talvez levar um tempinho, então provavelmente o Insta vai me censurar aqui. Vamos encerrar esse bloco. Já já a gente volta com mais. Olha, tô total de apresentador de TV aqui. Me senti naqueles bate-papo da Globo News agora. Isso fica para o próximo bloco.
Até daqui a pouco, gente. Já vou abrir de novo. Continuando. Continuando, a segunda coisa que eu acho que é relevante a gente falar sobre o corona é que eu mencionei bem no início da live, né? Eu vim para o Brasil há 1 mês e meio atrás, porque eu comecei a ver os sinais. Eu, na verdade, não estava na Itália, eu estava visitando um amigo na Hungria, mas eu moro no norte da Itália, né? Para o pessoal que não me conhece, eu estou doutorando em Pádua, bem no epicentro da epidemia de corona agora, né? Os primeiros 2 mortos da Itália morreram em Pádua. Não eram de Pádua, eles vieram para o hospital da região, mas eram de outras cidades, mas foram tratados lá e faleceram lá. Isso aconteceu, eu tinha saído da Itália uns 10 dias antes para visitar esse amigo, e como eu estudo cólera no século XIX, e como o cólera, ele é indiano, tá? Ele supostamente vem da Índia, embora a gente não tenha comprovação científica disso, mas é como a coisa normalmente se perpetuou ao longo da história. Só que a Índia, no século XIX, é uma colônia inglesa que está no ápice do Império Britânico. Então, o que os Estados Unidos é hoje, a Inglaterra era no século XIX, né? E, portanto, o cólera não pode ser indiano. Ele não pode ser indiano porque afeta o interesse econômico da Inglaterra, tá? Então, é muito interessante porque a gente começa a ver nas caricaturas de jornal, nos textos literários, o cólera ele não é indiano, ele é cólera asiático. Então, de indiano ele vira asiático, né? E aí, esse asiático, quando ele aparece, você vê um monstrinho do cólera, ele aparece um monstrinho azul, né? Porque o cólera causa cianose, né? Ele causa aquela coloração azulada por falta de... O sangue fica mais espesso, né? Então, me perdoem, pessoal. Vocês são... ele fica hemoconcentrado. Você perde todo o líquido, teu sangue fica mais espesso. Exatamente. Eu estou massacrando aqui o conhecimento médico de vocês, me perdoem, caso tenha alguém que não seja aqui da área da saúde. Né? E por isso, então, tem essa azulação, e daí você vê o monstrinho da cólera, quando ele aparece em caricatura no jornal, normalmente ele é um monstrinho azul, e ele está vestido de indiano, entre mil aspas. Só que esse indiano é muito interessante, porque ele às vezes tem um turbante de muçulmano, né? Enquanto que a maioria dos indianos são hindus, né? Não são muçulmanos. Tem muitos indianos muçulmanos, mas não é o caso da maioria no século XIX. Eles têm muitas vezes aquela trança dos chineses, às vezes ele tem aquele chapéuzinho vietnamita. Então, as caricaturas do indiano na Europa no século XIX, na verdade, são uma mistureba de árabe, muçulmano, indiano, chinês, qualquer coisa, japonês, tu tá aqui. Então, é um outro imaginário que não existe. E isso se reflete na forma como a gente diz, no Oriente. O que Oriente quer dizer, cara? Oriente, às vezes, quer dizer Oriente Médio, às vezes quer dizer China, às vezes quer dizer Japão, às vezes, tanto que o Pessoa, no Tabacaria, o poema maravilhoso, né, do Álvaro de Campos, ele diz, tem um verso que é maravilhoso, ele diz, eu quero um Oriente ao Oriente do Oriente. O que esse verso quer dizer? Né? Quer dizer, eu quero um Oriente, esse lugar imaginário de odaliscas e caravanas no deserto e combates e tal, então é esse Oriente imaginário, ao Oriente, ou seja, à esquerda, né, porque o Oriente está, né, à esquerda do Ocidente, está do ladinho ali, do Oriente, o Oriente geográfico, a Ásia, de um modo geral, né? Então você tem, o Pessoa brinca com isso, e o fato de ele conseguir brincar com isso reflete para a gente essa ideia do que a gente chama em literatura de orientalismo, essa coisa de que é a imagem que o Brasil tem também. Quando você pensa, que começou no 1001 Noites lá atrás, né? Exatamente. Então você tem o Alibaba, essas coisas assim, né? Você tem um personagem estereotípico que representa todo um continente. Cara, 2/3 da humanidade estão na Ásia e a gente acha que uma caricatura vai dar conta de... Não, porque os chineses assinam. Você fala, cara, o que você pode dizer que seja verdadeiro sobre os teus amigos? Uma coisa que seja verdadeira sobre todos eles. Provavelmente nada, né? Aí você extrapola isso para 2/3 da humanidade. Com certeza faz sentido. Vai lá, Champs, porque vai fazer sentido. Champs. Então, assim... Vai lá, Champs. Então, a literatura, a arte, a caricatura, tudo isso imagético, eles mostram pra gente muito dessa visão cultural. Porque quando eu vou fazer caricatura, eu não posso fazer centenas de caricaturas, né? Que vai dar conta da variedade do mundo. Eu tenho que fazer uma só que comunique. Daí eu vou pegar uma coisa que eu acho que é característica, entre mil aspas, né? E aí se criam esses Frankensteins que não existem na realidade, né? E a representação do cólera é muito importante por causa disso, porque ela mostra pra gente essa visão do colonizador europeu
que está invadindo justamente nesse momento a Ásia, né? Para a gente, o colonialismo, quando a gente pensa em imperialismo e colonialismo, a gente pensa 1500, 1600, porque é o momento em que Portugal colonizou de fato o Brasil, né? Em 1800 a gente já está independente. No entanto, na África, o processo aconteceu ao contrário, né? A África começou a ser colonizada em 1800. Quando o Brasil se liberou, é o momento em que a África e a Ásia estão sendo invadidas. Por quê? Por causa dos desenvolvimentos médicos, em grande medida. Porque antes, quando a Europa entrava na África, eles morriam de malária. Era muito hostil. Era muito hostil. A partir desse momento, a partir do final do século XIX, você já tem a revolução de laboratório e agora você já tem o pessoal trabalhando. Então você tem a linha de frente, que são os soldados que chegam para invadir, e você tem a linha a segunda linha, que são dos dos cientistas mesmo, que vão trabalhar em laboratório para desenvolver vacinas, E isso é muito evidente em vários casos, né? Por exemplo, a pesquisa de febre amarela. A febre amarela foi descoberta, vírus, né, pelo Walter Reed, em 1914, mais ou menos, em Cuba. Mas ele é um militar, ele é um médico militar dos Estados Unidos que fazia uma missão oficial de pesquisa em Cuba. Aí você pensa, Cuba é uma nação independente, né? Ainda não está independente, na verdade. Não, nesse momento já está independente. É um país independente, próximo aos Estados Unidos. O que uma missão de pesquisa dos Estados Unidos em febre amarela está fazendo em Cuba? Por que não pesquisar isso nos Estados Unidos? Existe febre amarela nos Estados Unidos. Por que tem que ir para Cuba, né? Um dos motivos é porque eles queriam... Porque era turístico. Ainda não, né? Ainda não era, não. Mas a questão grande é que, assim, o canal do Panamá tinha começado a ser construído duas décadas antes por uma empresa francesa que faliu. Tá? E por que ela faliu? Matou um terço dos operários. Exatamente, porque os funcionários morriam a doido, que nem moscas, e morriam por causa de malária e febre amarela. Então, o que aconteceu? Que a malária a gente já tinha entendido que o vetor era o mosquito. A febre amarela não se sabia ainda. A partir do momento em que o Walter Reed confirmou que era um mosquito, os Estados Unidos comprou o projeto, drenou os pântanos e conseguiu prevenir as doenças. Eles não tinham cura, mas não interessava a cura. A prevenção era né? E conseguiram terminar o projeto. Né? E formaram o Canal do Panamá, que revolucionou o comércio a nível global. Né? Veja só, nessa época os Estados Unidos pensavam em prevenção. Veja que mudança. Agora não, vamos juntar. E essa é uma das coisas interessantes também, que a gente tem que fazer uma análise de potência também da ciência. Porque a ciência, muitas vezes, a gente gosta de imaginar a ciência como um projeto humanitário e unicamente que a gente leva em consideração o número de vidas que a gente pode salvar. Mas isso é parte da coisa, mas isso não é a coisa. Existe muito interesse político por trás dos financiamentos que são destinados a isso, né? De novo, é o poder das doenças contagiosas de demonstrar para a gente falhas, para demonstrar para a gente pequenos glitches, né? Pequenos na forma como a gente estrutura as nossas sociedades, né? E isso, de novo, toca todos os campos. Toca a saúde, mas toca a economia, mas toca a política, mas toca a arte. E é por isso que elas são tão perigosas. Toca a sexualidade, cara. O que é a pandemia de AIDS, se não um ataque ao cerne das concepções sexuais que se desenvolveram ao longo dos anos 60 e a concepções religiosas? Então, cara, pensa uma coisa que pode afetar tantas áreas da vida humana quanto doenças contagiosas, né? E agora eu vou adicionar a isso um outro patamar, que é o patamar do futuro. Quando a gente olha para frente, ou melhor, se a gente olha os últimos 20 anos, o termo newly emerging diseases surgiu em 1991, mais ou menos, né? E começou a se popularizar. E como eu disse anteriormente, eu estava acompanhando a crise do corona desde o início, porque começou do cólera, o cólera é visto como asiático, como essa coisa começou na Ásia, como no início eu achava, nossa, olha a imprensa aí fazendo criando uma tempestade de copo d'água, né? E eu comecei justamente a ver essas coisas os chineses que comem sopa de morcego, etc. Então eu acompanhei isso muito. Quando eu comecei a ver os sinais de que a coisa ia... Eu não sou especialista, não sou estatístico, não sou virologista, etc. Mas eu comecei a ver umas coisinhas que começou a tocar um ensino do conhecimento de história que eu tenho. Eu falei, cara, eu vou para o Brasil porque se o apocalipse vier, for o fim do mundo, quero estar com a minha família, não quero estar num quarto de 3 metros quadrados aqui na Itália, né? Então, assim, aí vim embora e comecei e aí várias pessoas têm conversado comigo recentemente
E eu tenho, algumas delas têm ficado surpresas quando eu digo, cara, os epidemiologistas estão avisando que estão esperando essa pandemia, na verdade já faz pelo menos 30 anos, na real, né? Sim. E a gente teve vários alarmes falsos, né? A gente teve o SARS em 2003, a gente teve a gripe suína em 2009. H1N1, ano retrasado H3N2. Exato, teve o Ebola em Serra Leoa em 2011. Então, assim, se a gente começa a ver esses surtos novos, a pandemia anterior à da AIDS, que foi proclamada em 81, foi a espanhola, que foi lá no início do século, foi 60 anos antes. Né? A cada 100 anos a gente mata um terço da população, é isso? Não tão drástico, acho, não tão drástico, mas por aí, acontece de vez em quando. Eu não sei, eu concordo com um terço, mas não com a regularidade, assim, mas... Tá bom, a cada 200, vai. Pode ser. Mas a questão é que essa coisa está se acelerando. E por que ela está se acelerando? A gente diz muito na mídia. Está se acelerando porque a população global é muito grande? Sim. Está se acelerando porque hoje a gente tem mais viagens de avião do que nunca existiu na história? Sim. Mas existem outros fatores que levam a essa aceleração. E esses fatores são ligados a desequilíbrio ecológico e ligados a aquecimento global. Né? Então, no duro, nosso maior, no fim das contas, a gente sempre acaba terminando o aquecimento global, que é uma coisa surpreendente. A gente fala, por exemplo, do derretimento das calotas polares, o oceano subindo. A gente fala muito menos da mudança da acidez da água do oceano, que vai causar problemas gravíssimos para a vida e, portanto, para a comida, né? Para a fonte de alimentação globalmente. Já é uma coisa proteica, né? A acidez, o aumento da acidez da água do oceano é um dado extremamente importante do aquecimento global, que raras vezes é mencionado na mídia. A gente fala muito de furacão. De novo, a gente gosta do drama. Aumento de acidez da água do oceano é um processo gradual, leva 30 anos. Ninguém tá nem aí. Agora, um furacão que desola, daí existe, tem pessoa chorando, tem mulher correndo. Morreram 20 pessoas no furacão. Exatamente. Então a gente é atraído automaticamente por essas coisas. Né? E mais um dos outros efeitos do aquecimento global e do desequilíbrio ecológico, né, é justamente o fato de que cada vez mais zoonoses têm mais oportunidades para aparecer. Né? Existem pelo menos 11 vírus que a gente contraiu de morcegos, e o corona provavelmente vai ser o 12º, né? Então a raiva vem de morcegos, o ebola vem de morcegos, etc. E daí você tem, a primeira coisa que me dizem quando eu falo dos pobres dos morcegos é: vamos matar todos os morcegos, resolvido. A gente adora erradicar, né? A questão é que por que morcegos? A gente tem que dizer por quê, né? O coitado do Batman. Porque eles vão longe, né? Porque eles vão longe, eles têm mobilidade, eles são muito sociais, só que eles também são 1/4 de todas as espécies de mamíferos. Então, a cada 4 mamíferos, 1 é uma espécie de morcego. Portanto, se eles são o maior grupo de mamíferos, é mais provável que as doenças venham deles. É óbvio que eles vão passar mais doenças, porque eles são muito mais espécies. Além disso, eles vivem em grandes sociedades, né, enormes, de centenas de milhares de indivíduos, e eles voam, né? As pessoas imaginam que os morcegos bebem o sangue e contaminam dessa forma meio vampírica, mas, na verdade, os morcegos são... A grande maioria dos morcegos são frutíferos. Então, a contaminação normalmente acontece porque os seres humanos foram no habitat dos morcegos. Normalmente porque entraram dentro da caverna e daí se contaminaram de alguma forma com fezes, ou então porque destruíram o habitat que eles usavam para comer frutinhas e agora eles estão viajando mais longe para comer em fazendas que depois vão virar comida de animais. Foi assim que o Hendra surgiu, né? O Hendra é um vírus novo também, surgiu nos anos 90 na Austrália, de novo, daí ninguém fala. Quem ouviu falar do Hendra? Mesmo vocês da área da saúde, né? O Hendra surgiu na Austrália, daí ninguém fala, né? Se fosse no Congo, eu tenho certeza que a gente teria falado. Né? A Mapucho, a West Nile Fever, a MERS, todas essas a gente ouviu falar. Agora, o Hendra, muito menos. E o Hendra acabou infectando cavalos, né? Porque os morcegos começaram a comer ração que os cavalos eventualmente comeriam. A baba dos morcegos infectadas infectou os cavalos, eles funcionaram como um vetor de passagem, né? Aí o vírus se aclimatou aos cavalos e os seres humanos contraíram de cavalos, né? Ainda, no caso do Hendra, não existem passagens de humanos para humanos, né? Existe só de cavalo para humanos. Então é mais fácil de controlar. Agora,
Isso pode acontecer a qualquer momento. Então, o que acontece é que a gente acha que a verdadeira origem do problema são os morcegos. Só que veja que eles estiveram lá ao longo da história tranquilos, na dele, numa boa. São as mudanças que a gente está trazendo ao mundo que estão criando um sistema de efeitos de dominó e uma avalanche de consequências que vão criar esse desequilíbrio ecológico, o sistema ecológico vai colapsar. E a gente não está falando de aquecimento global, a gente não está falando de acidez, a gente não está falando de população. Estou falando só do colapso da vida na Terra. A gente está falando de desequilíbrio. De desequilíbrio como um todo. Vai cada vez mais dar mais oportunidades para que mais zoonoses apareçam. Então, no duro, já faz 30 anos que tem gente falando, vamos se preparar, porque o bicho vai pegar. E talvez não seja nem essa, não dá para saber ainda. O corona é certamente o melhor candidato para a pandemia que a gente teve até agora. Atual, com certeza. Atual, com certeza, né? Para vocês que estão aí, faço um convite também. Lá na academia a gente tem uma sessão chamada GHL, que chama Global Health League. O GHL é academiamedica.com.br/GHL, e ali a gente... O que é Global Health? Global Health é um braço da OMS, tá? Da Associação Médica Veterinária também, e da ONU, que tem o intuito de tratar a saúde numa abordagem de One Health. O que é isso? É realmente tratar a saúde de uma maneira multidisciplinar. A gente não pode ser prepotente o suficiente para falar assim, eu sou médico e eu sou dono da saúde. Não, isso é ridículo. Tá? É muito complexo. Só de profissões estritamente da saúde são 14. Tá? Isso aqui no Brasil, fora do Brasil, temos mais exemplos. E todas essas profissões, assim como a profissão do Áureo, a linha de estudo que ele faz, o direito e tantas outras áreas das humanidades, da estatística, da geografia, das ciências sociais, elas têm ação com essa transição entre povos, entre animais. A medicina veterinária tem uma tendência a abraçar isso, porque é o que estuda diversos animais ao mesmo tempo. Mas a gente está falando de produtividade de proteína, a gente está falando de produtividade de carboidrato também. Então, essa abordagem de saúde única, que ficou o termo traduzido para o Brasil como saúde única, ela é um convite para vocês. Academia Médica/GHL como se fosse uma liga acadêmica para estudar saúde global. Sim. Seguindo. Só para dar um adendo aí no que tu falou, um dos exemplos dessa ligação é que só existem 2 doenças que a gente conseguiu erradicar, né? Uma delas é as grandes vitórias, assim, gigantescas para a história humana, né? A primeira delas é a erradicação da varíola, né? Que durou quase 20 anos, né? Que é um processo que começou, as Nações Unidas definiu isso como objetivo global em 1959, começaram os esforços em 1977, então, 18 anos depois, foi registrado o último caso de varíola ocorrendo naturalmente, né? Natural. Isso só foi decretado em 1980. Então, 1980 é a data de anúncio da morte da varíola. A varíola é a doença que exterminou a população indígena das Américas e da Austrália, da Papua New Guinea, etc. Então, é um grande inimigo da história humana. Matou pelo menos 50 milhões de pessoas no século XVI. E a segunda pandemia, a segunda doença a ter sido erradicada, foi erradicada agora em 2011, né? Um processo que começou em 1994, e é a peste bovina, é uma doença animal, né? Então mostra muito, né, que em inglês chamam de Rinderpest, mostra muito essa união das áreas veterinárias, né, com as ciências da saúde, né? E vai muito longe, né? Porque o interesse, vejam, a campanha da polio começou em 1988, a erradicação da polio. E essa da erradicação da peste bovina em 94, começou depois. No entanto, a erradicação da polio não deu certo. A erradicação da polio era para ter terminado... Nem sarampo. Nem sarampo, por exemplo, nem malária, com o DDT, né, que tentaram... deram errados. Agora, que interessante que a de peste bovina tenha dado certo. Interessante, porque existe uma econômica para que ela dê certo, né? Porque eu não quero que o gado morra, porque ninguém vai comprar minha carne, porque não sei o quê. Então,
de novo, parece que a gente está falando só de veterinária, mas no fundo a gente tem que falar de novo, de sistema econômico, de economia. É tudo global, né? E entra sistema político no meio. Por que a polio não deu certo? Por causa dos problemas da Nigéria, que tem a ver com o Boko Haram, que é o grupo terrorista afiliado ao ISIS. Então veja que você fala assim, meu Deus, eu tô falando de varíola e agora eu tenho que falar de ISIS, que porra é essa? Pior que é. Global, o pior é que é assim mesmo. Tá? Então, é muito, muito interessante o quanto ele toca todas essas áreas da vida humana, assim. E aí eu recomendo muito para quem quiser se informar, quiser ler mais a respeito, vocês que são da área da saúde e conhecem muito mais do que eu isso na prática, né? Tem um livro que está traduzido, ou melhor, que eu não sei se está traduzido para o português, mas que em inglês se chama Spillover, do David Quammen. Depois eu escrevo aí, que justamente trata dessa relação entre novas zoonoses e o aquecimento global, etc. Vamos tentar trazer todas as referências que você trouxe aí pro post, que a gente vai gravar essa live aqui para trazer lá na Academia Médica depois, vai subir para o nosso YouTube também, assim a gente vai ter todas essas referências prontas ali para você poder comprar, ler no seu Kindle ou em qualquer outro sistema. Com certeza. Esse é um livro que eu recomendo fortemente, e um outro, que depois a gente vai colocar lá também, eu só não me lembro o nome do autor de memória, é Dread, How Fear and Fantasy Have Fueled Epidemics from the Black Plague to the Avian Flu, do Philip Alcabes, que também ele é um epidemiologista, então o approach é bem diferente, é bem menos biológico, mas a coisa muito interessante é que ele faz essa análise da cultura, e é como o medo e a fantasia alimentaram as epidemias. Então, é um livro brilhante, brilhante, porque ele vai no cerne da forma como as epidemias são definidas, né? Vocês são da área da saúde, vocês sabem isso muito mais do que eu, né? Se eu estava esperando... A epidemia é um termo técnico da epidemiologia que diz o que eu esperava de número de casos, né? Se eu tinha um caso de sarampo e eu passei a ter 3 e eu não esperava esse crescimento, talvez eu tenha uma epidemia. Agora, se eu tinha 2 milhões de casos de malária e eu tive 1,5 milhão, eu não tenho uma epidemia. Então, então, a forma como o uso técnico da palavra tem entre os profissionais da saúde e os epidemiologistas, mas a forma como a população usa epidemia, porque quando eu explico isso para as pessoas, que não, o meu convívio não é de pessoas da saúde, né? Quando eu digo para eles como funciona esse termo técnico, as pessoas não acreditam, as pessoas ficam surpresíssimas. Como assim? Mas daí o babaca que quer defender a coisa fala, não, mas morrem 700 pessoas de H1N1 por ano. Exato. Exatamente. Então, ele trata justamente dessa coisa, como é possível que, cara, número de mortes confirmados, no ano passado, em 2018, eu olhei essa semana os dados da ONU, tá? Como é que a gente fala? WHO lá? World Health Organization. OMS no Brasil, em português. OMS, a Organização Mundial de Saúde, isso mesmo. Deu um branco aqui, desculpa. Eu olhei essa semana os dados da Organização Mundial de Saúde a respeito do cólera. E a gente tem 143 mil mortes de cólera em 2018. Tá? Cara, de cólera, uma doença que é perfeitamente entendida, perfeitamente pode ser prevenida com coisas que nem são tão complicadas, é um treco fácil de fazer. Pode ser facilmente tratada. Custa pouco, o tratamento é eficaz, não precisa nem ser particularmente treinado. Assim, no duro, com um treinamento de 1 dia, 2 dias, eu poderia ajudar um paciente de cólera. Não precisa ter respirador, não precisa ter nada. No entanto, 143 mil mortes de cólera, velho. 8 vezes o corona fez até agora. Né? Então, em uma certa medida, é uma cara de pau sobre certo aspecto, o falatório todo. Em uma certa medida porque, cara, malária, morreram 870 mil pessoas confirmadas. Mas não é novidade, aí é que tá, não é novidade. Aí é que tá. E aí é que tá, esse é o problema de combinar política com estratégia de saúde pública, né? Porque a política é guiada pelo que dá mídia, a política é guiada por essa emoção, não é guiada pelo que dá resultado. Né? Então, para o cara da política, ele vai enfatizar o corona e não vai falar da malária, não vai falar da cólera, porque foda-se, ninguém está vendo, então não existe. O cara da política sempre vai falar do tubarão,
cara da política não vai falar do coco. Só que é 80 vezes mais provável você morrer de coco caindo na tua cabeça do que de ataque de tubarão. Então, o verdadeiro cara que se preocupa com a saúde da população vai se preocupar com o coco. Foda-se o tubarão, deixa ele lá na dele. Né? Sensacional, Áureo. Sensacional. Sensacional mesmo. A live do coco. Essa foi a live do coco. Cuidado com o coco quando estiverem no Nordeste, pessoal. Ele realmente pode te matar. Cuidado com o coco. Mas, assim, olha, antes de fechar, eu realmente quero te convidar para a gente fazer outras lives a respeito. Eu sei que você tem muito conhecimento acumulado. Para quem quer te seguir, tem o Mundo Áureo e a literatura... Literatura.viral no Insta. É o podcast, eu solto ele 2 episódios por semana. Eu falo justamente desses tópicos todos, de a relação entre história da cultura, medicina e literatura. Eu sempre tento fazer isso mais ou menos dessa mesma forma, de forma descontraída, porque eu vou muito contra a linha de que acha que literatura tem que ser um negócio pomposo, é falar de Excel. Eu não gosto desse approach, porque eu acho que existe um precipício entre os estudos literários e a sociedade, e esse precipício, em grande parte, existe por culpa também dos acadêmicos, que ficam mantendo a literatura como se ela fosse... Tem que falar difícil, tem que usar... Por que não pode dizer problema? Por que tem que dizer o próprio? Cara, fala como as pessoas falam, não precisa ficar diz que me diz. Então, é esse o approach que eu uso ali. Para mim, é importante que seja divertido, mas que eu não perca a qualidade acadêmica. Então, quem quiser ver, tá no Spotify, tá no Deezer, tá no iTunes, é só procurar lá, Literatura Viral. Se não, eu estou linkado aqui na Academia Médica, será um prazer tê-los lá. E o próximo episódio... A volta do contágio literário, para contagiar a galera aí. Nessa semana, vou falar desses livros todos que eu mencionei aqui. E no próximo episódio, agora de segunda-feira, eu vou falar sobre um conto do Monteiro Lobato, mas eu acho que o que particularmente vai interessar vocês, na verdade, é o da próxima sexta, em que eu vou falar sobre os médicos ao longo da história, a visão do médico como uma profissão, da medicina como profissão, ao longo da história, porque eu acho que vai ser muito surpreendente. O médico é extremamente respeitado hoje, e ele ganhou esse respeito ao longo do século XX. Mas não era assim, né? Antes o médico era considerado um charlatão, né? Ao longo até 1800 e pouco. Então é uma visão muito diferente da medicina. Não, mas agora antes da pandemia também tinha lá um monte de gente fazendo um monte de tratamento para impedir o Covid, o coronavírus de infectar as pessoas. Assim, medicina e saúde, charlatanice, cara, sempre tiveram muito perto. Muito Exato. Perto. Infelizmente. Então, e aí eu vou discutir isso, vou usar tem muito texto divertido, né, cara? Por exemplo, Doente Imaginário, do Molière, em que você tem um cara que diz que é médico e sai curando todo mundo, e todo mundo aceita, todo mundo fala, nossa, esse médico é bom. E ele é um Zé Ninguém, né? João de Deus. João de Deus, sabe? Seria mais engraçado. Não é? Então. Puta merda. Puta merda. Então aí eu vou Vamos terminar com coco e puta merda aqui hoje. Sexta-feira no Literatura Viral, essa vai ser a discussão. A história da medicina como profissão, e mais para frente a discussão vai ser medicamentos, a busca da panaceia, né? Esse único medicamento que supostamente cura tudo, né? E aí por que do ponto de vista da história da cultura, por que essa ideia existe e por que a gente persegue ela até hoje? Eu estou pensando nas discussões que a gente tem visto a respeito do corona, que agora estão falando de vacina como se vacina fosse remédio, né? Cara, vacina não é remédio, vacina é prevenção, vacina não resolve as coisas, necessariamente. Não é. A gente tem essa obsessão pela magic bullet, né? Pela uma coisa que vai resolver tudo. Não é bem. Esse papo é muito divertido, cara. Qual que é a principal invenção da história? Se é a vacina, se é o tratamento de esgoto, se é a anestesia. Dá para tirar horas nisso. Vamos terminar aqui. Áureo. Pessoal, sigam lá o Áureo. Sigam o podcast dele, é sensacional. Literatura Viva, lá na Academia Médica, Contágio Literário. Aqui, terminando aqui, eu vou tratar com o Áureo para a gente fazer uma live aí mais periódica, realmente, para a gente trazer esse conteúdo todo.
É sempre muito bom conversar contigo, Áureo. Obrigado, cara. Digo mesmo. Pena que agora a gente está em isolamento, que não vai ter uma cerveja para discutir as loucuras do mundo, mas é sempre muito bom viajar aí contigo. Tá bom? Cara, obrigado, digo mesmo. Obrigado, pessoal, aí por ter participado e nos vemos na próxima. Mantemos contato. Até mais, gente. Abraço. Valeu, meu querido. Tchau, tchau.